Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Novamente aqui nos reunimos para podermos continuar os estudos deste ano e nós vamos dar continuidade aos estudos no capítulo de Mosias 9 e 10. Preparem o material de vocês, façam uma oração para dar início e vamos continuar nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esse homem aqui, certo? Zenifer. E Zenifer, como nós falamos na aula passada, ele foi um homem que saiu junto com um grupo lá da terra de Zaraena, atrás da sua terra de herança, que é a terra de Nef, de Lei e Nef, certo? Então, Zenifer, vocês vão aprender um pouco nesses capítulos de 9 até o capítulo 22. Ele vai contar sobre a história de Zenifer, certo? E até chegar ao rei Lime, como nós comentamos na aula passada. Então, preste bem atenção, né, nas atitudes deste homem aqui. Ele era um homem bom, Zenifer, só que ele tinha uma coisa muito comum que nós temos, que é a palavra ansiedade. E ele era um homem muito ansioso, ele tinha muito desejo também, certo? E ele não se conformava em morar na terra de Zaraena. O desejo dele era encontrar a terra de Lei e Nef novamente, voltar para a sua terra de origem e lá construir, né, sua vida com os seus entes queridos e seus familiares, certo? Então, Zenifer, ele teve um desejo muito forte. Então, no capítulo 9, certo? 9 do 3 ao 4, né, ele teve um desejo muito forte de ter de volta a sua terra de origem. E você já teve um desejo muito forte, assim, uma coisa que você desejava muito? Acredito que sim. Mas será que os seus desejos eram condizentes com a vontade do Senhor? Então, muitas vezes acontece que quando nós temos o desejo, certo, de querer muito algo, né, e não pensamos que seja a vontade do Senhor, às vezes o Senhor permita que esse desejo se realize para que você aprenda algo com esse desejo. E foi o que aconteceu com Zenifer. Ele tinha muito desejo de encontrar a sua terra de origem, né? Mas o Senhor havia dado alguns sinais, com certeza, para ele continuar na terra de Zaraena, com o rei Mosias na época, né? Mas ele continuava persistindo, né? Eu vou me embora, até que ele foi. E aí ele levou junto consigo um grupo de pessoas, né? E ele foi até a terra de origem. Quando ele chegou lá na terra de origem dele, na terra de Lei e Nef, né? Quando ele chegou lá, ele se deparou com o rei Lamã, certo? O rei Lamã era um lamanita, certo? E ele conversou com o rei, pedindo permissão para que ele pudesse ocupar aquelas terras. Diferente de Zenifer, o rei Lamã, vou colocar aqui para vocês lembrar, certo? Ele não tinha ansiedade e não tinha desejo, mas ele era um homem astucioso, astúcia, né? Acho que está certo. Será? Eu acho que é com C. Certo? Então, é astucioso mesmo. Astucioso. Então, ele era um homem cheio de astúcia. Então, o que ele pensou? Eu vou deixar Zenifer, juntamente com esse povo dele, ficar aqui nas terras e eu vou começar a observar como é que eles trabalham, como é que eles ganham a vida, né? Como é que eles produzem os alimentos, e eu vou começar depois a explorar isso, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, se Zenifer tivesse ficado na terra dele, Zaraena, talvez ele não tivesse passado por tantos problemas. Mas o que aconteceu? Zenifer, ele tomou uma decisão sem perguntar ao Senhor. E o que vocês acham sobre isso? Será que é importante nós perguntarmos ao Senhor tudo o que nós devemos fazer? Com certeza. Até para uma coisa mais simples, como poder fazer uma viagem, como fazer uma prova, como você pedir alguém em namoro, certo? Coisas tão simples como essa, nós precisamos perguntar ao Senhor para que Ele possa nos mostrar o melhor caminho. Se Zen tivesse feito isso, ele não teria passado por tantas dificuldades que vocês vão aprender agora, né? Certo? Mas, como eu lhe falei, o Senhor às vezes permite que nós possamos realizar nossos desejos para depois nós possamos aprender algo com isso.
E foi o que aconteceu com Zênif. No início, no capítulo 9 do versículo 11 ao 13, vocês podem ler e acompanhar, Zênif, ele foi muito próspero. O Senhor fez ele prosperar muito. E eles começaram a crescer. Como Zênif começou a prosperar, quem ficou com inveja? O rei Lamã. Então, o rei Lamã começou a instigar o povo lamanita, a ter inveja e também a explorar Zênif e seu povo. Então, eles começaram a atacar Zênif, começaram a matar as pessoas, roubar todas as coisas que eles tinham. Então, Zênif começou a sofrer perseguição do povo lamanita novamente. E ali começou a cair novamente e sofrer bastante. Então, Zênif, e junto com o seu povo, eles sofreram muito com o povo do rei Lamã, do povo lamanita. Eles começaram a manter eles em cativeiro. Então, eles cercavam o povo de Zênif. E nos relatos do capítulo 14 até o versículo 10, relata como foi que o povo de Zênif se submeteu aos lamanitas, certo? Então, como foi as atitudes deles que eles tiveram durante os ataques dos lamanitas, certo? E eu vou mandar para vocês as 3 perguntas do exercício, que eu quero que vocês me façam, certo? Eu vou fazer as 3 perguntas aqui, mas eu vou mandar depois escrito para vocês. Dos versículos 9, do 14 ao 16 e do 10, do 1 ao 2, 7, 8 e ao 9 e 10 também. São os versículos que vocês vão estudar e vão me responder as perguntas. Vocês vão colocar assim: qual foi a atitude do povo de Zênif, certo? E do lado vocês vão colocar qual foi a atitude dos lamanitas. Será que foram diferentes? Certo? Aí eu vou lhe perguntar, por exemplo, o que o povo fez para se preparar? O que foi que o povo fez para se preparar na hora do ataque contra os lamanitas? E o que é que os lamanitas fizeram também para atacar o povo de Zênif? Segunda pergunta, o que eles fizeram para depositar sua confiança no Senhor? O que o povo de Zênif fez para depositar e o que o povo lamanita fez? Será que eles depositaram alguma confiança no Senhor? Então, vocês vão me dar essa resposta. E depois, o que foi que aconteceu depois da guerra? O que é que o povo Zênif fez depois da guerra e o que é que os lamanitas fizeram depois da guerra? Então, essa é a resposta que vocês vão me dar no exercício de casa, certo? E para nós concluirmos esse capítulo, certo? É importante nós ressaltarmos que o Senhor, Ele fortalecerá se fizermos tudo o que pudermos para depositar nossa confiança nele. Então, durante essa guerra que o povo de Zênif e os lamanitas tiveram, vocês vão entender que o povo de Zênif, eles começaram a desenvolver algo muito importante, que é a confiança no Senhor. E você, quando você acha que está tudo dando errado na sua vida, quando os desafios aparecem, você deposita sua confiança no Senhor ou você esquece do Senhor? Então, pergunta interessante sobre isso, porque é muito importante, mesmo nas nossas provações, como nós estamos enfrentando agora, nós depositarmos nossa confiança plena no Senhor, para que Ele possa possa fazer todas as coisas necessárias para que possamos prosperar, certo? Então, no capítulo 10, certo? O povo vai falar sobre raiva, certo? Sobre o que aconteceu, que os lamanitas tiveram que atacar o povo de Zênif. Será que era somente por conta que ele queria os bens deles, queria as comidas que eles produziam? Será que era só por isso? Não. O rei Lamã também, ele ensinava seu povo desde o início, que o povo nefita sempre foram os inimigos, certo? Então eu quero que vocês me respondam no capítulo 10, versículo 12 a 18, vocês vão ler e vão me responder. Por que que os descendentes de Lamã e Lemuel continuaram a odiar os descendentes de Nef, Então, por que vocês acham que os lamanitas sempre odiaram e continuaram odiando o povo nefita, certo? Mesmo depois que Lamã e Lemuel morreram, Nef morreu,
mas mesmo assim eles continuaram alimentando essa raiva, certo? E o que acontece muitas vezes conosco? Às vezes nós adquirimos o ódio de alguém da família. Por exemplo, um irmão seu, ele brigou com fulano. Aí você quer tomar as dores daquela pessoa e acaba ficando com raiva também daquela pessoa. Isso é muito comum acontecer. Por exemplo, vocês têm muitos amigos na escola, enfim, na igreja. Então vocês acabam pensando assim, tipo, como é que acontece que você está com seus amigos e aí de repente seu amigo briga com outro e aí você toma as dores dele e fica com raiva dessa pessoa também. Mas sendo que não foi você que teve a briga inicial, né? Então muitas vezes acontece isso. E isso pode atrapalhar muitas vezes o nosso crescimento espiritual. Olha essas palavras quando diz aqui: se você se acha injustiçado por alguém, um membro da família, um amigo, outro membro da igreja, um líder da igreja, um colega de trabalho ou por alguma coisa, a perda de um ente querido, problema de saúde, crise financeira, abuso ou maus tratos, vício, lide com a questão diretamente e empregue nisso todas as suas forças. E sem demora, volte para o Senhor. Exerça toda a fé que você tem nele. Deixe-o aliviar seu fardo. Permita que sua graça alivie sua carga. Jamais permita que uma circunstância terrena prejudique sua espiritualidade. Gente, é muito sério. Sentimento de ódio, rancor dentro de nosso coração não faz bem, certo? Então, se você tem algum sentimento ruim com alguém, se você magoou alguém, ou você discutiu com alguém e está com raiva dessa pessoa, faça de tudo para pedir perdão e para acertarem as contas. Não deixe com que esse sentimento ele perdure muito tempo em seu coração, porque isso vai lhe magoar. Foi o que aconteceu com o rei Lamã, certo? Muitas pessoas depois apareceram e nem lembravam mais da história, mas mesmo assim continuaram levando o ódio dentro de si para destruir o povo nefita. Então, o ódio e o rancor, ele destrói a alma da pessoa. Façam de tudo para que isso não seja um motivo que vá estragar a sua espiritualidade. Então, se você está com raiva de alguém, discutiu com alguém, bateu boca, é a hora de fazer a reconciliação e tirar esse sentimento, essa mágoa dentro de você. Eu presto meu testemunho que essas coisas são verdades, que precisamos confiar no Senhor. Primeiramente, precisamos perguntar ao Senhor tudo o que nós vamos fazer, como Zenif não fez, certo? E nós devemos também confiar no Senhor plenamente para que possamos resolver todos os problemas. E, por último, devemos tirar toda a mágoa e rancor dentro do nosso coração. Essas foram as lições desses 2 capítulos de hoje. Gostei demais de fazer a leitura e eu espero que vocês também gostem. Tá? Um grande abraço, deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, um abraço.